Bem-vindos a mais uma leitura do livro de O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, o fundador do Espiritismo, e vamos dar continuidade à segunda parte do livro, que faz referência aos exemplos dos espíritos. Hoje temos o capítulo 3, Espíritos em condições medianas. O livro. Okay. Hoje temos o exemplo de Joseph Bret, falecido em 1840, evocado por sua neta em Bordeaux em 1862, o homem honesto segundo Deus ou segundo os homens. Temos aqui perguntas e respostas. Primeira pergunta: caro avô, o senhor pode dizer como está entre os espíritos e dar alguns pormenores que sejam instrutivos para o nosso progresso? A resposta: tudo o que você quiser, minha querida filha. Sofro as consequências de minha falta de fé, mas a bondade de Deus é grande. Considera as circunstâncias em que as coisas acontecem. Sofro, não como você poderia entender, mas pelo arrependimento de não ter empregado bem meu tempo na terra. A pergunta número 2. Como o senhor não empregou bem seu tempo? O senhor sempre viveu como um homem honesto. Resposta: sim, honesto do ponto de vista dos homens, mas há um abismo entre o homem honesto diante dos homens e o honesto diante de Deus. Você quer se instruir, querida filha? Tentarei fazê-la sentir a diferença. Entre vocês, as pessoas são estimadas quando respeitam as leis de seu país, de seus pais. Entre vocês, as pessoas são estimadas quando respeitam as leis de seu país. Ok. Um respeito variável para muitos, quando não fazem mal ao próximo, tomando-lhe ostensivamente um bem, mas frequentemente se toma um escrúpulo, sua honra, sua felicidade, desde que o Código Penal ou a opinião pública não possam atingir o culpado hipócrita. Quando se pode gravar na pedra do túmulo as ladainhas das virtudes que enaltecemos, se pensa ter pago a dívida com a humanidade. Grande erro. Não é suficiente para ser honesto diante de Deus ter respeitado as leis dos homens. Antes, é preciso não ter transgredido as leis divinas. O homem honesto diante de Deus é aquele que, cheio de devotamento e de amor, consagra a sua vida ao bem, ao progresso de seus semelhantes. Aquele que, animado por um zelo sem limites, é ativo na vida, ativo para completar a tarefa material que lhe foi imposta. Deve ensinar aos seus irmãos o amor pelo trabalho, deve ser ativo em boas obras, sem esquecer que é apenas um servidor ao qual o mestre pedirá contas. Um dia, sobre como empregou seu tempo. Ativo, sem limites, porque deve pregar o amor ao Senhor e ao próximo. O homem de bem diante de Deus deve evitar palavras mordazes, maldade escondida entre flores, que destrói as reputações e frequentemente mata o homem moral, cobrindo-o de ridículo. O homem honesto diante de Deus deve sempre ter o coração fechado à menor semente de orgulho, de inveja, de ambição. Deve ser paciente e doce com aqueles que o atacam. Deve perdoar do fundo de seu coração, sem esforço e, sobretudo, sem ostentação a qualquer pessoa que o tenha ofendido. Deve amar seu Criador em todas as suas criaturas. Deve, enfim,
pôr em prática esse resumo tão sucinto e tão grande dos deveres do homem. Amar a Deus acima de todas as coisas e a seu próximo como a si mesmo. Eis, minha querida filha, quase tudo o que deve ser o homem honesto diante de Deus. Bem, eu fiz tudo isso? Não. Faltei com muitas dessas condições. Confesso, sem ficar vermelho. Não tive a atividade que deveria. O esquecimento do Senhor me levou a outros esquecimentos que, embora não estejam sujeitos às leis humanas, são considerados como prevaricação diante da lei de Deus. Quando compreendi isso, sofri muito. Eis porque hoje espero que consoladora esperança na bondade de Deus, que vê meu arrependimento. Querida filha, diga e repita a todos os que têm a consciência pesada que reparem suas faltas com boas obras e a misericórdia divina se voltará para eles. Seus olhos paternais levarão em conta as expiações e a sua mão pulsante apagará as faltas. Agora temos o depoimento do espírito da senhora Hélène Michel. Jovem de 25 anos, morreu em casa de repente, em poucos minutos, sem sofrimentos e sem causa anteriormente conhecida. Era rica, um pouco frívola e, em consequência de seu caráter imprudente, se ocupava mais das futilidades da vida do que das coisas sérias. Apesar disso, seu coração era bom. Ela era doce, benevolente e caridosa. Evocada 3 dias após a morte por pessoas que a conheciam, assim se expressou: Não sei onde estou, que confusão me cerca. Vocês me chamaram e eu vim. Não compreendo porque não estou em minha casa. As pessoas choram minha ausência e eu estou lá, e não posso me fazer reconhecer por todos eles. Mas meu corpo não me pertence mais e, no entanto, eu sinto frio e endurecido. Quero deixá-lo e fico imobilizada. Volto sempre para lá. Se 2 pessoas, quando compreenderei o que me acontece? É preciso que ainda vá lá embaixo? Meu outro eu, o que lhe acontecerá comigo ausente? Adeus. O sentimento de dualidade não está ainda destruído por uma separação completa. É evidente nesse caso, caráter pouco sério, sua posição de fortuna, que lhe permitia satisfazer os caprichos, devia favorecer suas tendências à imprudência. Portanto, não surpreende que seu desprendimento tenha sido demorado e que 3 dias após a morte ela se sentisse ainda ligada a seu invólucro corporal. Mas, como não tinha nenhum vício sério e no fundo era boa pessoa, essa situação não era penosa e não durou muito tempo. Evocada outra vez depois de alguns dias, suas ideias tinham mudado bastante. Eis o que ela disse: Obrigada por terem rezado por mim. Reconheço a bondade de Deus, que me poupou os sofrimentos e a apreensão do momento da separação entre o meu corpo e meu espírito. Minha pobre mãe sofrerá muito para se resignar, mas será apoiada e o que lhe parece uma terrível infelicidade era indispensável para que as coisas do céu se tornassem tudo para ela, como devem ser. Estarei ao lado dela até ao fim da sua prova terrena e a ajudarei a suportá-la. Não estou infeliz, mas tenho muito ainda a fazer para chegar a um estado bem-aventurado. Pedirei a Deus que me permita voltar para a terra, porque tenho que reparar o tempo que perdi nesta existência. Que a fé os sustente, meus amigos, tenham confiança na eficácia da prece quando ela nasce verdadeiramente do coração. Deus é bom.
A pergunta: você demorou muito tempo para se reconhecer? A resposta: compreendi a morte no dia em que vocês rezaram por mim. Pergunta: esse estado de confusão era de sofrimento? A resposta: não, eu não sofria. Acreditava estar sonhando e esperava acordar. Minha vida não foi isenta de dores, mas todo ser encarnado aqui embaixo deve sofrer. Eu me resignei à vontade de Deus e isso foi levado em conta. Sou reconhecida a vocês pelas preces que me ajudaram a me reconhecer. Obrigada, voltarei sempre com prazer. Adeus. Assinado o Espírito Helene. Agora temos um outro depoimento com perguntas e respostas do Espírito, o Marquês de São Paulo. Morto em 1860, foi evocado a pedido de sua irmã, membro da Sociedade de Paris, em 16 de maio de 1861. Primeiro, a evocação. Temos aqui a resposta. O Espírito responde: estou aqui. Pergunta: sua irmã nos pediu que o invocássemos, embora seja ela médium, mas ainda não está suficientemente formada para se sentir segura. Resposta: tentarei responder da melhor forma possível. Pergunta: primeiramente, ela quer saber se o senhor está feliz. A resposta: sou nómade e este estado transitório não traz nem a felicidade nem o castigo absolutos. Pergunta: o senhor demorou muito tempo para se reconhecer? A resposta: fiquei muito tempo na confusão e só consegui sair para bendizer a piedade daqueles que não me esqueceram e que rezaram por mim. Pergunta: o senhor tem ideia de quanto tempo durou a confusão? A resposta: não. Pergunta: que parentes o senhor reconheceu no início? Resposta: reconheci minha mãe e meu pai. Os dois me receberam no despertar e me iniciaram na nova vida. Pergunta: por que no fim de sua doença o senhor parecia conversar com aqueles que tinha amado na terra? Resposta: porque eu tive, antes de morrer, a revelação do mundo em que iria habitar. Eu era vidente antes de morrer, e meus olhos foram velados durante a passagem da separação definitiva do corpo, porque os laços carnais eram ainda muito rigorosos. Pergunta: como explicar que suas lembranças de infância pareciam voltar mais que outras? A resposta: porque o começo é mais relacionado com o fim do que o meio da vida. Pergunta: como explicar esse fato? A resposta: quer dizer que os moribundos se lembram e veem, como por um milagre de consolação, os jovens e puros anos da infância. Provavelmente seja por um motivo providencial semelhante que os idosos, à medida que se aproximam do fim da vida, têm algumas vezes uma lembrança tão precisa dos menores detalhes de seus primeiros anos. Pergunta: por que o senhor usa sempre a terceira pessoa para se referir a seu corpo? A resposta: porque eu era vidente, como já disse, e sentia nitidamente as diferenças que existem entre o físico e o moral. Essas diferenças, religadas entre si pelo fluido vital, se tornam muito distintas aos olhos dos moribundos clarividentes. Esta é uma particular singular da morte deste senhor. Em seus últimos momentos, ele sempre dizia: ele tem sede, é preciso lhe dar o que beber. Ele tem frio, é preciso esquentá-lo. Ele tem dores em tal lugar, etc. E quando alguém lhe dizia: é o senhor quem tem sede? Ele respondia: não, é ele. Aqui se desenham perfeitamente as duas existências. E o eu pensante está no espírito e não no corpo. O espírito, já meio separado, considera seu corpo outra individualidade, que não ele próprio,
Claramente falando, era a seu corpo e não a ele, como espírito, que se devia dar o que beber. Esse fenómeno acontece também a alguns sonâmbulos. Perguntam: o que o Senhor disse sobre seu estado nómade e sobre o tempo de sua confusão levaria a crer que o Senhor não é muito feliz e, entretanto, suas qualidades fariam-se por o contrário? Existem em outros lugares espíritos nómadas que são felizes, da mesma forma que existem os que são infelizes? A resposta: estou em um estado transitório. As virtudes humanas adquirem aqui seu verdadeiro valor. Sem dúvida, meu estado é 1000 vezes preferível àquele da encarnação terrena, mas eu sempre trouxe comigo aspirações do verdadeiro bem e do verdadeiro belo, e minha alma não estará satisfeita enquanto não voar para os pés de seu Criador. Por hoje ficamos com essas três leituras aqui do Três Espíritos, ou seja, temos três exemplos de três espíritos e vemos na próxima leitura de o livro de Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Fundador do Espiritismo.